paz do Senhor para a igreja. Que alegria, queridos, estar aqui nessa noite. Que coisa mais linda. Eu estou realmente assim muito impactada com o trabalho dos adolescentes, com a dança profética, com os louvores. Eu estou muito impactada e estou muito feliz porque o Senhor está levantando uma nova geração. Amém? Uma geração cheia de unção. Uma geração cheia da glória de Deus. Uma geração que vai fazer a diferença nessa cidade e nessa nação. Eu creio, amém? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Priscila. Na verdade, eu ainda não sou pastora, eu sou seminarista. Mas tem uma unção na minha família, uma unção pastoral, uma unção que é geracional. E nós entendemos que Deus é um Deus geracional, né? E meu avô foi pastor metodista durante muitos anos, foi presbítero da igreja metodista. Minha mãe também, pastora Silvia, acho que inclusive já esteve aqui, porque ela foi coordenadora do Desperta Débora no estado do Rio de Janeiro durante muitos anos também. E no ano passado, quando meu avô faleceu, a minha mãe jubilou, porque na igreja metodista a aposentadoria é compulsória aos 70 anos. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus, quem vai? E o Senhor falou, é com você mesmo. E aí a ficha caiu, o coração queimou. E na verdade a gente só faz, né? Só estou buscando um título de uma coisa que a gente já faz no dia a dia, que é liderar, que é pastorear. Eu sou líder de célula, eu coordeno torre de oração. Nós trabalhamos com intercessão estratégica desde 2020. Estamos há 5 anos trabalhando com batalha espiritual, intercessão pela cidade, pelas famílias, pela nação, por Israel, pelas nações da terra. E tem sido um tempo muito precioso, de muito aprendizado com o Espírito Santo, de muitas experiências preciosas, gloriosas que o Senhor tem nos dado. Somos uma equipe de mais de 20 intercessores e trabalhamos com turnos de intercessão a cada 2 horas. Nosso objetivo é 24 horas, 7 dias na semana, intercessão e adoração ininterruptas. E com a graça do Senhor nós chegaremos lá. Porque é um chamado árduo, né? Ninguém gosta de interceder. Eu não sei aqui. Eu espero que não. Mas por onde eu ando, quando falo em oração, é um grupo pequeno. Mas eu já vi que as Déboras aqui são mobilizadas. Eu sou resposta da oração das Déboras. Nascida e criada num lar evangélico, né, na igreja metodista, há quase 48 anos. Não, denunciei minha idade. Mas, por um tempo, andei desviada. Eu falo que foi o período feio da minha vida, né? E a minha mãe, com os joelhos dobrados, incansavelmente, um dia ela falou para o Senhor, Senhor, eu não oro mais por Priscila. Eu nunca fiz doideira, não estava no mundão, nada disso, mas estava distante do altar, de onde Deus tinha me chamado para estar. E aí ela falou, eu não oro mais por Priscila, eu só oro até o dia 31 de dezembro desse ano. E, queridos, foi no dia 31 de dezembro que o Senhor falou, você é minha, volta para cá. E Ele tinha me dito, eu estava num encontro, eu ouvi o Senhor falar comigo audível, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque eu achava que eu nunca mais seria quem eu era, nunca mais ia ministrar. Na época eu não pregava, mas eu ministrava louvor, e nunca mais eu vou ser quem eu era. E o Senhor falou audível no meu ouvido e disse, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu falei, se é o Senhor que está falando, então o Senhor confirme essa palavra. E saiu uma irmã de lá da frente, veio até o meu ouvido e falou, Deus manda dizer para você que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E tem sido assim, irmãos, tem sido glorioso o que o Senhor tem feito. Tenho ido a muitos lugares, o Senhor tem me usado para trabalhar com cura de mulheres, com libertação, com oração, com intercessão e para pastorear e agora pregar a palavra de Deus. E eu me sinto muito honrada, pastor, muito obrigada pela confiança. Eu me sinto muito honrada, Miley, Anderson, por estar aqui nessa noite. É muita alegria. Vou dizer para vocês que não foi fácil chegar até aqui, né? Enfrentamos muitas batalhas. Estou aqui com meu esposo, o Igor. Nossos filhos ficaram lá em Cabo Frio. Tem a Ana, tem o Bernardo. Porque nós estávamos num congresso de cura e libertação na família lá em Bom Jardim.
depois de Nova Friburgo. E até de início, quando a irmã Marilis foi falar comigo, eu falei, ai, mãe, essa data eu não vou poder. Mas ela falou, mas você vai estar ali na volta, no pé da serra. Eu falei, uau, é o Senhor. E ontem meu esposo passou muito mal na madrugada, muito mal mesmo. E eu falei, pai, eu orava a madrugada inteira. Eu falei, pai, como vai ser? Se é o Senhor que está nesse negócio, então ele vai precisar acordar bem para honra e glória do teu nome. E ele acordou bem para honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui também com o pastor Augusto, a esposa dele, a Kátia, que também congregam conosco lá em Cabo Frio e estavam conosco lá no congresso. E foi um final de semana muito abençoado, né? Apesar das lutas, mas nós sabemos que onde há luta também há vitória. E para a honra e glória do nome do Senhor estamos aqui. Eu fiquei muito impactada quando nós conversamos sobre o tema ao rei. Eu entendo que esse tema é muito profético. Nós estamos numa estação espiritual cristocêntrica, como nunca. A centralidade de todas as coisas é Cristo. Então eu não tenho dúvidas de que foi o Senhor quem trouxe esse tema, o Senhor quem está movendo no coração dessa igreja. E eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês, embora eu não vá compartilhar em Apocalipse 19, mas está interligado. Apesar de que toda a Bíblia, se nós abríssemos em Gênesis 1, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus, para a obra redentora de Cristo, A centralidade da palavra é Cristo. E eu queria que você estivesse abrindo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, no versículo 41. Até o versículo 52. E vai dizer assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procurais? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Senhor, mais uma vez, eu quero nessa hora renunciar a tudo que é meu, a todo o meu conhecimento humano, Senhor, para que o Teu Espírito fale aos nossos corações com palavras de sabedoria e demonstração de poder, Senhor, nessa noite. Que o Teu nome seja exaltado, que o Senhor, ó Deus, venha falar de uma maneira muito particular, muito íntima, muito pessoal com cada um de nós, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, Senhor, a Tua voz, que todas as outras vozes sejam silenciadas neste momento e que a gente ouça somente a Tua doce voz falar conosco. Te damos honra, te damos glória, te damos a preeminência
preeminência, Jesus. Tu és o primeiro, Tu és o único, digno de todos os aplausos, de toda a honra, de toda a glória. Nós nos submetemos em obediência e submissão completa à Tua palavra e à Tua presença nessa noite. Em Teu nome precioso nós oramos. Amém e amém. Queridos, o texto fala de um momento em que Jesus e seus pais, Maria e José, estavam indo para celebrar a festa da Páscoa em Jerusalém. Era comum naquela época que todas as pessoas que viviam nas cidades vizinhas, todos os judeus, eles, quando chegava a época da Páscoa, eles iam em caravanas a Jerusalém para celebrar a Páscoa, que acontecia entre o dia 15 e 22 do mês de Nissan. Só que a cidade onde eles moravam, Nazaré, ficava a cerca de 145 quilômetros de distância. Então você imagina o tempo que eles levavam a pé para chegar até Jerusalém. E esse texto vai falar que eles estavam lá, comemorando a festa. E a festa da Páscoa durava 7 dias. E acabou a festa. E o que eles fizeram quando acabou a festa? O que qualquer pessoa faria? Arrumaria suas coisas e partiria de volta. E José e Maria partiram de volta. E um dia inteiro eles caminharam e eles não perceberam que Jesus, que tinha 12 anos na época, não estava com eles. Eles achavam que Jesus estava no meio dos parentes, estava ali no meio da caravana. E quando eles procuraram, eles viram Jesus não estava com eles. E às vezes a gente pode pensar, né? Eu sou uma super mãe. Eu sou. Tem que às vezes me dar um puxãozinho de orelha que eu sou meio protetora. Nosso mais novo tem 10 anos e eu sou uma mãe que eu fico de olho em tudo. Marido sabe, né, marido? Eu sou chata às vezes. Aí eu fico pensando, eu jamais esqueceria o Bernardo em lugar nenhum. Nenhum, porque mesmo quando eu estou lá ministrando, pregando, eu estou de olho, né, no meu pequeno. Só que, queridos, não é incomum pais esquecerem filhos. Esquecem na escola, alguns esquecem no carro. Infelizmente, né, nos Estados Unidos, o índice de crianças que morrem dentro de casa, dentro dos carros, porque os pais esqueceram, é muito grande. Não é incomum. Isso acontece e nenhum pai, nenhuma mãe faz isso porque quer fazer de propósito. Claro que não. Quem quer esquecer o seu filho em algum lugar? Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes nós começamos a fazer as coisas no modo automático. Nós temos uma rotina, muitos afazeres. Às vezes nós estamos ali dirigindo o carro, ou nós estamos cozinhando, nós estamos fazendo alguma coisa, e a nossa cabeça está em tantos outros lugares, pensando um monte de coisas. Então não é nada improvável, incomum, que se esqueça um filho, por exemplo, numa escola. Esqueci de buscar, esqueci na casa da minha mãe, meu Deus, esqueci o meu filho em algum lugar. Porque há uma área do nosso cérebro que nos leva a fazer as coisas de forma automática. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa lá em Cabo Frio, eu sou advogada, formada já há 24 anos, exerci a profissão, ultimamente não exerço mais, praticamente não exerço mais, e eu trabalhava numa empresa, eu era advogada dessa empresa, uma empresa de ônibus, e eu corria muito, e a minha cabeça, a minha vida era uma loucura, e eu me lembro que uma vez eu peguei o carro, e eu simplesmente não me lembro de ter passado no trajeto que eu normalmente passava. Quando eu me dei conta, eu já estava lá na empresa, eu falei, uau, gente, o que aconteceu? No automático. Fazemos as coisas no automático. Volta e meia, né? Você vai lá na sua cozinha, você sabe onde estão os pratos, os talheres, você não está se dando conta. Quantas vezes o marido fala para mim, Priscila, pelo amor de Deus, ele já pegou meu prato, já botou lá, e eu já fui lá no armário, já preguei o prato. Quando eu vejo o prato, já tinha um prato ali. Por quê? Fui no automático. Fazemos as coisas no automático. E Maria e José já faziam isso há quanto tempo?
né? E acabou a festa, no automático, juntamos nossas coisas, botamos na mala, pegamos nossa mala e fomos no caminho e cadê Jesus? Será que nós temos esquecido Jesus? Em algum momento da nossa vida? Na jornada da nossa vida? Nos nossos dia a dia? No nosso dia a dia? Será que temos esquecido Jesus no meio do caminho? E quando percebemos, já se passou um tempão. A viagem de Maria e José continuava. Eles conversaram, eles caminharam um dia inteiro. Eles fizeram tantas coisas e não se deram conta que Jesus não estava ali. Será que se pararmos para pensar, nós temos tocado a nossa vida e Jesus ficou lá atrás? Nosso relacionamento com Ele ficou esquecido? E essa é a maior tragédia que pode acontecer na vida de um ser humano, na vida de um crente. É esquecer Jesus. É falar em nome de Jesus, é pregar em nome de Jesus, é evangelizar em nome de Jesus, mas Jesus mesmo ficou lá atrás. E essa tem sido uma preocupação que eu, Priscila, tenho tido muito grande. Por causa de agenda, é tanta coisa, e nós aprendemos a fazer as coisas no automático. Nós aprendemos a ministrar, nós aprendemos a orar, nós aprendemos a pregar. E é tão fácil, de repente não para você, mas para quem já faz isso várias vezes, chegar e eu já sei o louvor que eu vou tocar, e pela letra do louvor eu já sei mais ou menos o que eu vou ministrar. E aí fazemos as coisas dentro da casa do Senhor, mas Ele não está mais ali. Quantos têm subido o púlpito para pregar e Jesus não está ali? E eu tenho tido essa preocupação. Quando eu levanto da minha cama e eu falo, meu Deus, o dia está tão corrido, tem tanta coisa para eu fazer hoje, mas eu me lembro, eu não posso negligenciar o meu momento com o Senhor. Porque se Jesus não estivesse aqui, eu não poderia subir. Se Ele não estiver, eu não posso estar. E eu tenho chorado, eu tenho falado, não deixa o ativismo, não deixa a minha agenda me colocar no modo automático. Não me deixa fazer as coisas, ir a lugares, estar com pessoas, sentar em mesas que o Senhor não está. Será que temos esquecido Jesus na nossa rotina, no nosso dia a dia? Apocalipse 3, no versículo 20, fala da igreja de Laodiceia. E é uma triste realidade, porque Jesus vai dizer àquela igreja, eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz, eu entrarei. Só que Jesus não pode estar do lado de fora, Jesus tem que estar do lado de dentro. Jesus não pode estar batendo a porta do lado de fora, Ele tem que estar do lado de dentro. Só que Jesus tem ficado do lado de fora. Não estamos ouvindo a voz dEle. Somos expert em Deus. Sabemos tudo de Deus. Sabemos tudo sobre Jesus. Mas não temos intimidade. Deixamos de reconhecer a voz dEle. É tempo de parar, meus irmãos, e avaliar onde Jesus está na nossa vida. Mas não foi só Maria e José, não. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, no capítulo 24, sobre os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Jesus tinha sido morto, tinha ressuscitado, estava um alvoroço em Jerusalém por conta desses acontecimentos, e 2 discípulos resolvem ir para Emaús, contrariando uma ordem que Jesus tinha dado. Jesus tinha dito, ficai em Jerusalém, mas 2 discípulos resolvem ir para o caminho de Emaús. Gente, quantas vezes temos negligenciado o comando de Deus na nossa vida, e nós vemos isso em vários momentos da Bíblia. Jonas fez
fez isso, os discípulos no caminho de Emaús fez isso. Só que Jesus aparece para eles ali e começa a conversar com eles, mas eles não percebem que era Jesus. E quando eu leio essa passagem, o meu coração se entristece muito, porque eles eram discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, eles ouviram Jesus falar das coisas que iriam acontecer, e quando Jesus aparece, eles estão com seus olhos fechados por causa das circunstâncias, por causa de todos aqueles acontecimentos. E quando Jesus começa a falar com eles, eles falam: você não está sabendo do que está acontecendo aqui nesses dias? Aquele que se dizia profeta, queridos, eles andavam com Jesus e só disseram que Jesus era profeta. O cego Bartimeu conhecia muito mais Jesus do que aqueles discípulos, porque quando Jesus se aproximava, o cego Bartimeu falou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Você sabe o que isso significa? Que o cego Bartimeu, quando ele gritava Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: Jesus, eu sei quem tu és o Messias, tu és aquele que havia de vir. Jesus, tu és o esperado, tu és o Filho de Deus. Mas os discípulos só disseram: aquele que se dizia profeta. Até os muçulmanos sabem que Jesus é profeta. E Jesus vai conversando com eles, mas eles haviam perdido a percepção da presença. Por quê? Por causa da agitação, por causa dos acontecimentos, por causa das muitas vozes. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de tanta informação, tantas vozes, tanta coisa falando no nosso ouvido, tanta informação diante dos nossos olhos. E o inimigo das nossas almas sabe que é muito fácil a gente se distrair com as coisas dessa vida e perder o foco de Jesus. Eu fiz o primeiro ano da BSSM, da Bethel Church, eu fiz online. BSSM é a escola do sobrenatural da Bethel, o pastor Bill Johnson, Chris Volaton. E ali numa das aulas eu ouvi um testemunho de um homem que todos os dias ele dobrava os seus joelhos e ele tinha um momento com Deus num determinado lugar, num quarto da casa dele. Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, um lugar de encontro com Jesus, com a presença de Jesus. E um dia ele não foi mais. No outro dia ele não foi, ele tinha muita coisa para fazer, estava atrasado, o relógio, nossa, a hora já está em cima da hora. No outro ele não foi, uma semana ele não foi, 15 dias ele não foi, um mês ele não foi. E um dia, isso foi um testemunho, tá, queridos? Eu ouvi. E um dia ele passou pela porta do quarto e ele teve uma visão. Ele viu uma pessoa sentada e ele levou um susto e ele entrou. E quando ele entrou, Jesus apareceu para ele. E Jesus tem aparecido, tá? Tem aparecido para os ciganos. Tem muito muçulmano lá no Oriente Médio se convertendo porque eles estão vendo Jesus. Jesus está aparecendo para eles. E aquele homem viu Jesus. E Jesus olhou para ele e falou: sabe o quê? Você não veio, mas eu vim. Todos esses dias eu vim encontrar você. Só que Jesus não estava bravo com ele, sabe por quê? Porque ele é amoroso. Porque ele conhece nossa vida. E aquele homem se arrependeu e chorou. E nunca mais ele deixou de frequentar o lugar secreto dele. É muito fácil perder o foco. É muito fácil esquecer Jesus. E o inimigo sabe disso. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender algo muito importante. O Senhor tem falado muito comigo nesses dias.
já há algum tempo acerca da nossa agitação, das distrações da vida. E o Senhor tem chamado a minha atenção, Priscila, não se distraia. Não se distraia. E um dia eu ouvi o Senhor falar comigo de forma audível. Ele falou, Priscila. E quando Ele fala com a gente, Ele chama a gente pelo nome. E Ele falou, Priscila, você precisa aprender a discernir o tempo. O Kairos e o Cronos. O Cronos, meus irmãos, é o tempo dos homens. Mas o Kairos é o tempo de Deus. E eu tive um sonho, Deus fala muito comigo em sonhos. E por que eu estou falando dessas coisas? Porque eu não venho aqui falar de coisas que eu ouvi falar, eu venho falar de coisas que eu vivo. De coisas que eu tenho experimentado e que Deus tem me chamado para viver. E eu tive um sonho. E nesse sonho, dentre muitas coisas que aconteciam, um homem muito bonito, lindo, com uma roupa impecável, se aproximava de mim e me dava um abraço, e era como se eu entrasse nele, e ele entrasse em mim, eu me perdia nele. E eu ficava extasiada de tanta beleza. E eu olhava para os pés dele, ora os pés estavam calçados, ora os pés estavam descalços, eram os pés mais lindos que eu vi na minha vida. E aí eu entendi um pouquinho sobre Maria, porque que ela gostava de estar aos pés de Jesus. A outra, porque que ela chorou aos pés de Jesus e enxugava com os cabelos. Eu via aqueles pés lindos. E ele pegava na minha mão e nós andávamos pela cidade de Cabo Frio. E eu contava toda a minha vida para ele. E aí, no momento, eu parava, olhava para ele, extasiada com aquela beleza. E eu perguntava, mas eu não perguntei o seu nome. E ele falava, mas eu não entendia. Eu entendi Kairos. E aí, num dado momento daquela caminhada, eu parei. E eu olhei e falei, uau, você não é a Kairos, você é o Kairos. E aí eu acordei, fiquei desesperada, porque eu queria voltar a dormir. Falei, não, Deus, me deixa sonhar de novo, por favor, continua o sonho, Jesus, continua o sonho. Contei para o meu marido no dia seguinte, ele olhou assim, quando eu falei, um homem muito bonito, ele olhou assim, mas eu discerni, era Jesus comigo nos sonhos. E eu discerni que é uma estação, é um tempo em que nós precisamos nos alinhar com o tempo dele. Porque nós estamos vivendo muito no Cronos. Nós estamos atarefados com o Cronos. É tanta coisa para fazer, é tanta coisa para estudar, né? O Enem já está aí, é tanto simulado, é tanta coisa, é final de ano, tanta festa, tanta comemoração, para fazer aquilo tudo que vocês fizeram aqui. Eu falei, meu Deus, que vontade de pular ali também, de dançar ali também, mas preciso ensaiar, e é tanta agitação, são tantos movimentos, é tanta agenda. Já falei com o marido, final de ano não inventa, porque ele é coordenador, ele é administrador da igreja, é o coordenador do MAAD, que é o Ministério de Administração da Igreja. E não inventa um monte de coisas, porque a gente já tem um monte de coisas. E ao mesmo tempo Jesus está falando, Priscila, para tudo. Não se distraia. Não perca o foco. E eu me lembro, eu gosto muito da passagem que está em João, no capítulo 11. Que fala sobre Marta e Maria. Lázaro estava doente. Eles mandam avisar Jesus que Lázaro estava doente. E aí Jesus demora. Só que ele nunca demora, porque ele nunca chega atrasado. Para o homem ele estava demorando, mas para ele era a hora certa. O Cronos e o Kairos. E quando Jesus chega, Lázaro já tinha morrido, estava enterrado havia 4 dias. Marta estava desesperada na porta da cidade, mas Maria estava em casa. E aí quando Jesus chega, Marta fala para ele, Senhor,
Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para ela, eu sei que ele há de ressuscitar. Só que Marta é movida pelo Cronos, pelo tempo do homem. Para ela, Jesus chegou tarde demais. E aí ela começa uma conversa, a debater com Jesus sobre a ressurreição. Sim, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Só que Maria está em casa. E quando ela ouve falar que Jesus estava chegando, que Jesus tinha chegado, ela sai correndo. E o que ela faz? Ela se lança aos pés de Jesus, porque aquele lugar já é conhecido dela. Os pés de Jesus eram um lugar familiar para ela. Para Marta, no Cronos, ele chegou atrasado. Para Maria, quando ele chega, tudo é possível. E o interessante, irmãos, é que a palavra vai dizer que as duas falaram a mesma coisa. Marta, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Marta começa um debate com Jesus sobre a ressurreição. E Maria toca o coração de Jesus, que vai dizer lá no versículo 8, Jesus chorou. Jesus se comoveu com a atitude de Maria. Maria entendeu que ele não se move no tempo do homem. É o tempo do homem que precisa se ajustar ao tempo de Deus. A agenda do homem precisa se ajustar à agenda dos céus, à agenda de Deus. Precisa haver um alinhamento. José e Maria, acabou a festa, está na hora de voltar, no Cronos. É Jesus, acabou a festa, mas ainda é hora de permanecer, no Kairos. Precisamos ajustar a nossa agenda com a agenda de Deus. Porque a gente perde Jesus de vista quando a gente se move no tempo do homem. O que você está querendo dizer com tudo isso, Priscila? Eu quero dizer que tem muita coisa boa acontecendo. Muitas coisas boas que nós podemos fazer que não são pecado. É errado ir para o futebol? Óbvio que não. É errado ir ao cinema? Óbvio que não. Juntar a galera, bater um papo? Óbvio que não. Não é pecado. Não está errado. Nós podemos e devemos fazer, porque o lazer faz parte da nossa vida. Mas, quando isso rouba o nosso tempo com Deus, quando isso rouba o nosso tempo com a presença de Jesus, quando isso ocupa o nosso coração, aí nós temos um problema. Nós perdemos Jesus de vista. Porque tudo aquilo que senta no trono do meu coração domina a minha vida. E eu só quero um assentado no trono do meu coração. Jesus. Jesus. Só Ele governa a minha vida. Só que o inimigo, meus irmãos, não está brincando de ser inimigo, não está brincando de atacar os crentes. E ele está trabalhando incansavelmente para nos fazer tirar o foco dele. Tanta informação, tanta agitação, tanto ativismo. Não estou dizendo que as coisas não são importantes, são. Os ensaios são importantes. Congregar é importantíssimo. As células são importantes, os eventos são importantes. Mas nada é mais importante do que a presença dele. Nada pode nos fazer tirar o foco. Não podemos perder Jesus de vista. Hebreus 12:2 vai dizer, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu não posso tirar os olhos dele. Os meus olhos precisam estar fixos em Cristo.
Se sempre foi importante, hoje é mais ainda. Porque nós estamos numa estação, a igreja, o Senhor está chamando a sua igreja. Essa é uma estação cristocêntrica. Jesus no centro. No mundo espiritual, no reino dos céus, ele nunca deixou de ser o centro. Mas no mundo dos homens, no Cronos, ele tem deixado de ser o centro. Onde está Jesus na nossa vida? O humanismo coloca o homem no centro. Mas a Bíblia diz que o centro é Cristo. Tem um versículo lá em Jó, no capítulo 38, que eu sou apaixonada, quando Deus está falando com Jó: onde você estava? Quando eu estabeleci a terra, quando eu coloquei a terra estabeleci os fundamentos da terra sobre uma pedra angular. E Efésios vai dizer: Jesus é a pedra angular. Ele sustenta o universo. Ele sustenta todas as coisas. Ele é digno de todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia aponta para Ele. A lei aponta para Ele. A lei se cumpre nele. O Antigo Testamento se cumpre nele. E o Novo Testamento é Ele. E Apocalipse vai falar que o centro é Ele, a vinda dEle. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o pastor da nossa alma. Ele é o Senhor dos senhores, é o sol da justiça, é a estrela da manhã. Perdoe, irmãos. Eu pulo mesmo. Eu grito mesmo. Eu sei de onde Ele me tirou. Toda a minha vida. Quando eu estava cantando aquele louvor sublime, eu estava me lembrando, quando eu boto para escutar lá em casa de manhã, posso estar cozinhando, limpando o banheiro, eu grito, mas eu canto tão alto, eu grito tão alto, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Às vezes, meu filho vai lá no quarto dar uma espiada, e eu estou lá com os meus joelhos dobrados, chorando. Eu sou meio Maria mesmo, choro mesmo, enxugo com os meus cabelos toda suja. Marido sabe, né, marido? E às vezes eu grito mesmo, eu adoro mesmo, porque sabe o que significa adoração? É ato de se prostrar. A presença dele é tão forte, ela enche o meu espírito, transborda a minha alma. E aí eu choro, às vezes eu rio. E ela transborda no meu corpo. E eu não consigo ficar de pé. E eu dobro os meus joelhos. Em reverência, em submissão, em amor. Ao autor e consumador da minha fé. Ao meu Salvador. Ao Senhor da minha vida. Outro dia eu falei: eu não quero livre-arbítrio. Eu te dou meu livre-arbítrio. Faz igual aquele escravo. Eu sento na porta da sua casa, fura minha orelha, porque eu quero pertencer para ti somente, a minha vida toda. E eu anseio pela eternidade. E eu anseio o dia que Ele vai voltar. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. E essa é a intercessão do fim. Essa é a intercessão dos últimos dias. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, a hora vem. Eu não espero só nessa vida. Eu espero estar com Ele na eternidade. Eu anseio por aquele grande dia em que eu o verei face a face. Mas Maria e José, quando eles percebem que Jesus
não estava lá. O que eles fazem? Eles voltam. Será que se nós fizermos uma análise da nossa vida e percebemos que Jesus não está mais na nossa rotina, não temos tido tempo para parar e ouvir a voz, para orar, para adorar, estamos tão agitados, e o que fazer? Volta. Maria e José voltaram para Jerusalém. E eles foram procurar Jesus. E sabe onde eles encontraram Jesus? Sentado no templo. Procure Jesus nas coisas que Ele ama. Procure Jesus na palavra. Procure Jesus na oração. Procure Jesus no jejum. Procure Jesus na comunhão da igreja. Procure nas coisas que Ele ama. Nos lugares que Ele ama. E eles encontraram Jesus no templo. E há um lugar onde nós podemos encontrar Jesus. E onde a presença dEle é revelada. E onde a glória dEle é revelada. Onde nós ouvimos a voz dEle. E olha, quando nós olhamos para Ele, quando nos aproximamos dEle, quanto mais nós temos a revelação de quem Ele é, mais nós descobrimos quem nós somos nele. Aí eu descubro que eu sou amada, que eu sou ungida, que há um propósito na minha vida. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu sei quem eu sou. E Mateus 6, eu já estou concluindo, vai dizer: entre no quarto, feche a porta e fala ao teu pai que está em oculto, em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. A recompensa é pública. Começa no secreto, mas é pública. Todo mundo vê quando nós temos uma vida. O secreto com Deus está em dia. Só que quando nós entramos no nosso quarto e nós fechamos a porta, queridos, uma porta é fechada, mas uma porta é aberta. É a porta dos céus. E aí, eu quero que você abra lá em Apocalipse, no capítulo 4. E eu já vou concluir. João vê o quê? Uma porta aberta no céu. Eu não sei o que você crê, mas eu creio que esse lugar é real. Eu creio que um dia nós estaremos ali. E João vê uma porta aberta no céu e ele diz no versículo 1: eis não somente uma porta aberta no céu, como também uma voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Durante 3 capítulos, os 3 primeiros capítulos, João fala das coisas da terra. Mas a partir do capítulo 4, ele começa a falar das coisas dos céus. Quem quer conhecer as coisas dos céus? Quem quer desvendar os mistérios dos céus? Abraão, em Gênesis 15, Deus fala para ele, Deus dá a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Ele diz: sai da sua tenda e olha para o... É tempo de alinhar o Cronos com o Kairos. É tempo de alinhar a nossa vida, a nossa agenda, a nossa rotina, sair do automático e alinhar com os céus, fechar a porta e encontrar Jesus, subir
por essa escada e entrar neste lugar. E olha o que João viu quando ele entra. Quando ele adentra essa porta, ele diz: eu me achei em espírito e armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Esse que se acha sentado, assemelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante a esmeralda. Ao redor do trono 24 tronos, assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. De ouro do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, os 7 Espíritos de Deus. E há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, e eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando os seres viventes estão dizendo santo, os 24 anciãos pegam as suas coroas e lançam diante dele. Oh! Oh! Essa é a dinâmica de adoração do céu. E ele vai dizer mais, e ele vai dizer no capítulo 5, vi também no versículo 2 um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o selo, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. O 5, todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. E no versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico e diziam: digno és de tomar o livro e abrir o selo, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo 12. Proclamando em grande voz, diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. A centralidade do céu é Cristo. Quando você fecha a porta do seu quarto, a porta do céu se abre. E o que você vai ver é essa dinâmica de adoração eterna. Não tem início e não tem fim. E você é envolvido nessa atmosfera de céu. E isso começa a encher o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. E você se junta com os céus, dizendo: santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a expressão da glória de Deus, a revelação exata de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A Ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Não há um nome igual ao nome de Jesus. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Nem nos céus, nem na terra, e nem debaixo da terra. Ninguém é como Ele. E eu quero te perguntar, meu irmão:
Onde está Jesus na sua vida? Sua agenda está alinhada com a agenda dos céus? Você tem tido experiências, tem vivido o extraordinário, o sobrenatural, tem desfrutado da plenitude de Deus, a plenitude de Cristo, de tudo que Ele conquistou por você na cruz, uma vida abundante, uma vida de intimidade. Tem reconhecido a voz de Jesus? Ou você tem ouvido tantas vozes que a voz de Jesus não é mais familiar para você? Eu queria te convidar a ficar de pé agora. Se você analisou a sua vida e você percebeu que Jesus não está aqui mais. Jesus não está mais na minha rotina. Feche os seus olhos. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Volte ao primeiro amor. Faz o caminho de volta. Jesus, eu quero te encontrar de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar àquele lugar lá atrás, onde a tua voz, onde eu ouvi a tua voz me chamar pelo nome, onde eu me entreguei a ti, onde o meu coração queimava. Onde está Jesus? Fala com Ele agora. Agora é você e Ele. Ele está aqui. Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar, igual Maria e José voltaram, eu quero encontrar o Senhor de novo. Jesus, eu quero olhar e enxergar os olhos como chamas de fogo. Jesus, eu quero que esses olhos, que são como chamas de fogo, queimem o meu coração outra vez. Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo está desanimado e Paulo vem animar Timóteo. Timóteo está sofrendo as dores do ministério. Timóteo está sentindo dores de estômago porque pastorear aquela igreja de Éfeso não era fácil. Mas Paulo escreve para ele e diz: reavives o dom de Deus que há em ti. E no original, reavive significa coloca fogo outra vez. E esse mesmo fogo é o fogo que está nos olhos de Jesus. Ele quer incendiar de novo o seu chamado. Ele quer incendiar de novo o seu coração. Ele quer gerar de novo dentro de você uma expectativa santa em viver coisas extraordinárias, se revelar em sonhos. Quer fazer você ouvir aquela voz e até você se assuste quando você percebe: ai, Ele está falando comigo. Quanto tempo você não ouve a voz de Jesus? Só que Ele vai dizer: eu sou o pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É tempo de ouvir a voz de Jesus de novo. É tempo de ter fogo queimando no coração de novo. É tempo de ter amor queimando no coração de novo. É tempo de perceber a presença de novo. É tempo de entrar na dimensão eterna do tempo de Deus.
É tempo de crer no impossível, tirar os olhos das circunstâncias e olhar para o autor e consumador da minha fé. Oh. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. É tempo de cantar um novo cântico. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. E o que eles cantam? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Oh! Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo! Libera a tua voz, igreja! Da criação. Ele é santo! Santo! E exaltado és! Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado? Oh! E quem foi perdoado? Eu fui! Redimi, cante a Ele e cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. E cantaremos para sempre, sempre, sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E a igreja vai cantar, e o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Vamos dizer: o teu nome, Jesus, o teu nome é maior. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Mais uma vez, levante as suas mãos bem alto e diga: teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: o povo canta:
assim ao Rei dos céus. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Sabe o que acontece quando você canta? A Bíblia vai dizer que todo ser que respira louve ao Senhor. Quando os filhos cantam, quando a igreja canta, ela se junta à criação que está cantando e louvando ao Senhor agora. E este som que é liberado da terra ecoa no céu. E aí os anjos no céu, os seres celestiais, eles param para ouvir o som que está saindo da terra. E eles dizem: para tudo, vamos ouvir a igreja, vamos ouvir a criação. E eles dizem: agora, Cordeiro de Deus, mediador, intercessor, advogado, Cordeiro Santo, agora nós, o céu e a terra, nos unimos e cantamos para ti. É isso que nós vamos fazer mais uma vez, um pedacinho agora. E os anjos clamam. Deixa a sua voz ecoar, igreja. Toda a criação, santo, exaltado é. Mais forte, mais forte, mais forte. Santo, Deixa a sua voz ecoar, igreja. santo pra sempre. Deixa o céu ouvir a sua voz. E o teu povo canta o quê? Ao Rei dos Reis. Tu sempre santo. Sempre serás, e tu sempre serás santo. Mais uma vez, sempre serás, e tu sempre santo, santo pra sempre. Existe alguém nessa noite que olhou para trás e percebeu quanto tempo passou? E eu não tenho ido mais ao lugar do encontro. Quanto tempo passou? Eu não tenho tido mais a revelação da presença. Não consigo mais perceber quando o Senhor chega. Quanto tempo passou? Eu não reconheço mais a tua voz. Mas hoje eu quero te dizer, Jesus, eu estou voltando. Eu estou fazendo o caminho de volta. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Outra vez. Eu quero te encontrar de novo, Jesus. Outra vez. Se você é essa pessoa e quiser vir aqui à frente, eu quero te convidar, porque quando nós viemos à frente, nós estamos dizendo, nós estamos fazendo um ato profético. Nós estamos dizendo: a terra e os céus, eu quero. Não estou falando para quem não é crente, eu estou falando para quem é crente e quer voltar ao lugar do encontro com Ele, quer achar Jesus de novo. Oh. Oh.
Fala para Ele que eu quero te encontrar de novo, Jesus. E agora eu quero perguntar se há alguém aqui que ainda não se rendeu, não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer isso nessa noite. Esse chamado é para crente e para não crente. Quero te encontrar, Jesus. Eu quero conhecer, eu quero olhar nos olhos, que são olhos como chama de fogo. Eu quero provar o pão da vida. Eu quero beber da água da vida. Ele diz, vem como estás, vem como estás. Se você está na internet, se você está na sua casa ouvindo e você deseja, escreve alguma coisa aí que eu tenho certeza que os irmãos dessa igreja vão procurar você. Mas é hoje a noite de voltar do meio do caminho e procurar Jesus outra vez, encontrar Jesus, realinhar com Caróis, realinhar com os céus a sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Te receber. Vem como estás, vem como estás, vem como estás, vem como estás. Digno é o Cordeiro. Os braços de Jesus estão abertos, dizendo, vem filha minha, vem filho meu. Glória, força, honra, todo poder. Anjos e querubins estão no seu trono. E uma nuvem de glória. Oh, seja envolvido agora com essa nuvem de glória. E uma nuvem A nuvem de da presença. glória. Anjos e querubins estão no seu trono. E uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória. Mais, Senhor, mais a tua glória, Senhor, mais. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Tem pessoas que precisam encontrar os pés de Jesus. Tu és santo. Olhar os pés de Jesus e se dobrar, se render diante dos pés de Jesus. Tu és santo. É um lugar para chorar, para derramar o coração. É os pés do meu mestre. Tu és santo. Os pés do meu amado. Os pés mais lindos que existem. Tu és santo. O lugar de revelação da glória. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória.
de glória. Nós vamos fazer uma coisa agora. Eu quero que você coloque a mão agora nos seus ouvidos. Coloca a mão nos seus ouvidos agora. Senhor, agora em nome de Jesus, todo ouvido surdo para ouvir a tua voz, seja curado agora. Que toda surdez espiritual saia agora. Todos os tampões que impediram de ouvir a tua voz, sejam retirados agora pelos anjos que estão neste lugar. E eu quero dar uma ordem agora para toda voz da multidão. Toda voz que não seja a tua voz, Jesus, eu ordeno agora que seja silenciada em teu nome. E eu quero declarar agora no mundo espiritual: ouvidos sejam abertos para ouvir a voz de Jesus. Ouvidos sejam abertos para ouvir o som do céu. Ministros de adoração, ministros de música, em nome de Jesus, eu quero liberar agora sobre vocês, declarar uma unção profética agora, para que vocês ouçam agora os sons, as harmonias, o novo cântico, os cânticos espirituais, o som do céu. Ouvidos abertos para ouvir o som do céu. Ouvidos abertos para ouvir a música do céu, as antífonas do céu. O que os anjos cantam, vocês vão ouvir o que os anjos cantam. Em nome de Jesus, experiências sobrenaturais. Experiências sobrenaturais. Essa igreja vai ter experiências com a voz de Deus como nunca tiveram. Um novo tempo. Agora você vai colocar a mão nos seus olhos. Os discípulos no caminho de Emaús não conseguiram enxergar Jesus, não perceberam quem era Jesus, porque os seus olhos ficaram cegos pelas circunstâncias. Mas agora, na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero declarar que toda escama que há nos seus olhos caiam. Em nome de Jesus, os cegos espirituais vejam. Visão aberta. Visão através de discernimento espiritual. Receba agora visão espiritual. Jovens, adolescentes, recebam visão espiritual. Todas as escamas dos olhos estão caindo. Olhos do entendimento sejam abertos. Jesus, ilumina a mente deles, ilumina o entendimento, como diz a tua palavra. Uma mente renovada, uma metanoia. A renovação da mente de Jesus, que o teu filho Paulo escreveu ali em Romanos 12. Libera a inteligência do céu. A inteligência espiritual. Mas também aumenta a inteligência cognitiva. Homens e mulheres, jovens e crianças extremamente inteligentes. Uma mente brilhante a serviço do reino de Deus nesta cidade. Ei!
inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência cognitiva. Que essa igreja se destaque por pessoas brilhantes, que realizam coisas extraordinárias. Eu quero declarar que pessoas com autoridade na sociedade vão sair daqui de dentro. Pessoas com temor de Deus, a serviço do reino, sob o comando da voz de Jesus, que vão revolucionar essa cidade. Instrumentos de avivamento nessa cidade. Agora você coloca a mão no seu coração, querido. Eu quero declarar um coração incendiado. Um coração que queima de amor pela presença de Jesus. Diga assim comigo: eu ordeno que tudo que ocupa o meu coração, que senta no trono do meu coração, que não seja a tua presença, Jesus, eu ordeno que saia agora. E agora, Jesus, este lugar aqui dentro é teu. Vem e se assenta no trono da minha vida. Governa, Jesus, a minha vida. Eu quero ser guiado pelo Senhor por todos os meus dias. Agora, Jesus, acende, faz queimar de novo o chamado, o amor por vidas e o anseio pela tua vinda. E eu te digo: Maranata, Maranata, Maranata. Vem, Jesus, nós esperamos, ansiosos, Rei dos Reis, pela sua volta. Oh, aleluia. Tu és santo, 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 santo. tu és santo. Oh, tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte. Diga isso. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Santo, santo, santo. Raiz de Davi. Santo, santo, santo. Estrela da manhã. Santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco. Santo, santo, santo. Seus olhos como chama de fogo. Santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada. Santo, santo, santo. Está vestido com um manto de sangue. Em sua coxa está escrito: Rei
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és santo, 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 santo. tu és santo. Oh, tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por este mover nessa noite. Por cada vida, Senhor, que veio aqui à frente. E, Senhor, por cada membro dessa igreja. Pelo pastor Edmilson, Senhor, pela equipe pastoral. Senhor, pela vida da Miley, do Anderson, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida dos teus filhos. Abençoando esta casa. Para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém.